É real como você. Aliás, em nossas aulas, você é quase sempre o autor, e isso é verdade. O narrador existe apenas na história que está sendo narrada. Ou seja, existe naquele livro, naquele texto em que nos contam uma história. Quando se inicia a leitura ou a escrita de novas narrativas, ali está um novo narrador. Aí, pessoal, aqui. O eu do narrador não é o mesmo que o eu escritor, assim como o eu lírico não é o eu do poeta. Vamos lá. O eu narrador, sou eu contando a história, não é o mesmo que o eu do escritor, não é o mesmo que está criando, fazendo a criação. E no eu lírico, quando ele fala dos sentimentos, de quem ele. Dos poemas, né? Quando ele fala dos sentimentos no poema, não é o eu do poeta, e sim do personagem, ok? Autor é aquele que cria, que inventa, que imagina, que escreve a história. É o pai da criança, é quem fez. Narrador é quem o autor inventa para contar a história. Então, o narrador, quando nós estamos escrevendo uma história, nós inventamos um personagem, nós criamos toda uma situação, né, para colocar o nosso narrador, certo? Por exemplo, lá na fábula Só a Pura Verdade, a história ela é contada em narrador em terceira pessoa. No texto Histórias da Velha Totonha, o foco narrativo é a primeira pessoa, ou seja, os fatos são narrados por uma das personagens. Vocês lembram do garoto Carlos, que ele gostava de ouvir as histórias da velha Totonha? E ele conta como que era a sensação de estar ouvindo as histórias dela. A escolha do foco narrativo é muito importante, uma vez que narradores diferentes em primeira ou terceira pessoa fazem nascer histórias também diferentes. Um narrador em terceira pessoa, ele é capaz de conhecer todas as ações, os sentimentos, o próximo passo, pessoal. Nós já havíamos falado sobre isso. O próximo passo que o personagem ele possa vir a dar, para onde ele vai, qual é o sentimento. Esse é o narrador em terceira pessoa, que ele é capaz de reconhecer todas as ações, até os pensamentos do personagem. Como ele está do lado de fora, ele consegue ver bastante coisa. Já o narrador em primeira pessoa é um personagem que tem a capacidade de ver tudo ou de conhecer pensamento de outras personagens. Ele conhece o pensamento, ele tá falando de coisas que ele conhece. Não é que ele sente, tá? Que ele tá do lado de fora vendo, é que ele tá vivenciando ali na história. Ele só sabe apenas aquilo que ele viveu e ouviu. Aquilo que ele viu e ouviu. Ao escolher o narrador de uma história, o autor decide se quer um narrador que possa contar tudo, que é o foco narrativo em terceira pessoa, ou se ele prefere um personagem que conta os fatos que pode conhecer, que é o foco narrativo em primeira pessoa. Ao escolher, ao escolher, ao escolher o narrador da história, o autor escolhe também o foco narrativo, ou seja, a perspectiva, a posição do narrador diante dos fatos contados. Sua posição será de quem esteve dentro da história ou a de um espectador dela, que apenas assistiu, né, o espectador. O narrador, pessoal, aí aqui ele dá aquele lembretezinho que eu falei para vocês que eu adoro esses lembretes, né? Opa, exagerei. Aqui. O narrador em primeira pessoa é também chamado de narrador. O narrador em primeira pessoa também é chamado de narrador personagem, né? E o foco narrativo é o mesmo que o ponto de vista. O que é o ponto de vista, pessoal? Relembrando, ponto de vista é quando nós damos o nosso
pitaco, é quando nós damos o nosso, a nossa opinião. Lembra que nós estudamos o módulo falando de opinião, né? Opiniões boas ou não, mas nós damos as nossas opiniões e que opiniões são diferentes, ok? Pessoal, eu já volto com vocês explicando as atividades, ok?